Brasília é o coração pulsante do Brasil. Certa vez eu estava em um hotel nesta cidade e no de jejum havia pessoas vindas de vários lugares do nosso país para resolver problemas, participar de reuniões, congressos e etc. O salão era pequeno e havia uma mesa que foi desocupada. Rapidamente garanti minha vaga para comer sem interrupções. Não estava muito afim de conversar. Outros hóspedes tinham o mesmo desejo individualista, mas como não havia outra forma, ou esperavam alguma mesa vagar, ou perdiam o horário do compromisso. Por vezes, alguns tinham que sentar-se com um desconhecido à mesma mesa. É um pouco desconcertante, você sabe. Se não há afinidade ou amizade, não há interesses em comum. Mas naquela manhã tomei a decisão de sair da minha caverna emocional e me expor para um mundo de conhecimento que estava ali, à minha frente. Ele era engenheiro agrônomo, tinha vindo do Paraná, iria participar de um congresso e comecei a fazer descobertas que não imaginava que iria aprender, tanto sobre febre aftosa como o comércio bovino internacional. Ali estava um mundo totalmente diferente do meu, extremamente interessante e instrutivo. Na manhã seguinte, conversei com um arquiteto. Como lidar com a timidez? Ela é um monstro que nos domina frequentemente e nos faz vítimas do medo. Quero que você pense nesta frase. Conversar é visitar mundos ocupados por uma pessoa. Eu vou explicar. Cada pessoa é um mundo de experiências, emoções, conhecimento, pensamentos e decisões. Então, se temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, isso quer dizer que o conhecimento está fragmentado em mais de 7 bilhões de cérebros. Logo, para cada pessoa que você consegue conversar no dia, existe uma possibilidade de compartilhar deste conhecimento. Resultado, quanto mais pessoas você consegue ter conversas produtivas, mais você será beneficiado com a sabedoria. Há um texto na Bíblia que diz: "Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar." Certa vez tentei desenvolver uma conversa com uma jovem universitária enquanto nós dois aguardávamos nossos pastéis serem fritos em uma praça pública. De início ela demonstrou educação, mas parece que se sentiu invadida em sua privacidade ao eu perguntar de onde ela vinha, que curso realizava. Imediatamente finalizou a conversa e ao pegar seu pastel retirou-se sem expressar muita educação. Eu não posso condená-la. Para uma jovem que vinha de longe, vivia com seus pais, era natural ter medo com pessoas estranhas e conversar com estranhos. Mas se o ambiente não inspira insegurança, não há do que você temer quando se trata de conhecer pessoas estranhas. Lógico, há também casos de pessoas que não estão prontas para se externar. Sem constrangimentos, é claro. Mas se o ambiente não inspira insegurança, não há do que você temer quando se trata de conhecer pessoas estranhas. Lógico, há também casos de pessoas que não estão prontas para se externar sem constrangimentos. Entretanto, isso não deve ser desculpa para você evitar conectar com outros mundos habitados por uma só pessoa. Já percebi que há ambientes, como faculdades, trabalho e igrejas, que são desertos empáticos. As pessoas não gostam de conversar. Neste caso, a primeira ferramenta que devemos usar é a empatia. Roman Krishnarik disse: "A conversação é uma das maneiras essenciais pelas quais podemos chegar a compreender a vida emocional das pessoas." Isto é empatia. É poder entrar no mundo das pessoas sem ser invasivo, intrometido e vivenciar suas emoções. A empatia somada à conversação é uma equação simples. Ela é um esforço para compreender a perspectiva de outra pessoa. Um recente estudo da Faculdade de Windsor, no Canadá, aponta que cerca de metade da população sofre com a timidez. Esse número aumenta se considerar que mesmo os mais desinibidos têm ao menos uma crise de timidez em algum momento da vida. O psicólogo René Schubert afirma que, apesar de um pouco de timidez ser até saudável, ela torna o indivíduo mais cauteloso, menos impulsivo e mais atento. E em excesso pode se tornar um problema sério. Pode impedir o relacionamento com outras pessoas, experiências novas e desenvolvimento no trabalho e na escola. Schubert alerta também:
Quando a timidez alcança níveis em que a pessoa evita e se esquiva de trocas sociais, isso pode evoluir para um quadro de retração social grave, fazendo com que a pessoa perca oportunidades tanto no campo relacional quanto no profissional e cultural. Vamos novamente à nossa frase que deve ficar memorizada. Eu vou chamar de ajuste de percepção. Conversar é visitar mundos ocupados por uma pessoa. Mas vamos às dicas que chamaram a sua atenção. Como começar a conversar? Primeiro, eu quero que imagine uma massa de argila para modelar. A conversação precisa ser entendida não como técnica rígida ou ritual de um culto, mas como arte de modelagem. É preciso frequência para se tornar hábil. De acordo com Roman Krishnarik, há 6 qualidades incomuns na conversa ideal. Primeira, curiosidade por estranhos. Você precisa querer conhecer outras pessoas, outros mundos. Segundo, escuta radical. Ofereça atenção, concentre-se nos sentimentos da pessoa e em compreender as necessidades dela. Terceiro, retire a própria máscara. Mostre sua vulnerabilidade. A vulnerabilidade não é fraqueza, é a maior medida de nossa coragem. Então compartilhe alguma coisa, alguma experiência sua que possa colaborar, mas cuidado com o super compartilhamento, que é se abrir demais. O supercompartilhamento gera a ressaca de vulnerabilidade no outro dia, que é aquele sentimento, por que falei demais? Quarto, preocupação com outros. Demonstre sincera preocupação pelo bem-estar da outra pessoa. Não seja teatral. Quinto, espírito criativo. Saia do superficial e da banalidade como parece que vai chover. Hoje o trânsito está horrível, não é mesmo? A conversa precisa ser direcionada e intencional. Faça perguntas sobre o mundo daquela pessoa. Sexto, pura coragem. É necessário coragem para experimentar novos conhecimentos. Pôr o interesse das outras pessoas na frente dos nossos interesses. Se dispor a ouvir com sensibilidade as necessidades e sentimentos das pessoas e ter curiosidade por estranhos. Veja, timidez não é desculpa para não se aproximar das pessoas. Você não precisa falar de si, basta querer conhecer outras pessoas e ter empatia. Lembrando o nosso ajuste de percepção. Conversar é visitar mundos ocupados por uma pessoa. Conversar é conhecer o âmago das pessoas e entender seus motivos que a tornam diferentes de mim, diferentes de você. Nas inscrições abaixo estão algumas perguntas sugestivas que atuam como cardápio de conversa com perguntas que estimulam o diálogo. Então aproveite o cardápio e escolha algumas perguntas que podem criar um maravilhoso conhecimento. Uma sugestão final: quando perceber que a pessoa gostou de falar sobre um assunto e que ela se desenvolveu mais naquele tema, então crie perguntas sobre isso e deixe-a falar. Seja uma pessoa mais comunicativa e muito agradável de se conversar. Isso vai abrir portas para mundos maravilhosos. Sucesso e até a próxima dica sobre comunicação interpessoal. Até lá!